Cidade. Entrevista. Mário Flávio, vamos falar sobre a Carteira Nacional de Habilitação, as novas regras, todo mundo se animou, não ia ter mais a participação de autoescola, os custos iriam reduzir, ia ficar tudo mais fácil. Mas tudo será lindo que é e isso? Maravilhoso. Mas será que é isso mesmo? Ou a alegria dos pobres mortais pode durar pouco? Renato, olha, vamos bater um papo aqui com o Lindomar Rodrigues, né, que é especialista em trânsito. Chamou a atenção que ele gravou um vídeo aí para as redes sociais dele, disse que tinha algumas preocupações com relação a esse anúncio que faz um mês. E será que vai melhorar mesmo a vida do povo? Lindomar, bom dia, bem-vindo. Mais uma vez é um prazer falar com você por telefone aqui na Cidade FM. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Pois é, Mário. Estamos aí nessas promessas aí de se prometeu muito, né, de melhorias, de rapidez, de preços lá embaixo, de diminuir preços. Foi uma pirotecnia, né, gigantesca. Talvez não, certamente o maior marketing na área de trânsito que o governo federal já promoveu. Eita! Se ele tivesse verdadeiramente essa disposição para investir em marketing, para investir em prevenção de acidentes, nós certamente seríamos um país muito mais seguro. Mas ele preferiu investir na CNH digital, CNH do Brasil, perdoe, e já se passaram 32 ou 33 dias, Mário e Renata, e até agora, no Brasil inteiro, e todo o Brasil, não estou falando de Caruaru nem de Pernambuco, todo o Brasil, apenas uma única CNH foi expedida nesse novo modelo. E quem sabe, talvez, até para endossar mais ainda essa propaganda do governo, né, que prometeu um produto e na realidade não está entregando nada. Mas Lindomar, marketing mesmo, quer dizer que é 100% marketing? Como assim? Olha, a questão do marketing que o governo está fazendo, se você entrar hoje na internet, só que você vê, né, postagem do governo, o ministro Renan falando, se destacando aí, prometendo reduções de valores de 70% a 80%, que na realidade isso nunca foi verdade, né? Mesmo com todas as promessas, mesmo que seja feito exatamente daquela forma, como ele diz, apenas 2 horas de aula, todo mundo sabe que é insuficiente para se tirar uma carteira de habilitação, mesmo sendo naquele formato, com as taxas que têm que ser pagas, jamais chegaria ao valor que eles estão propondo, de 70% a 80% de redução, né? Esse marketing que está o tempo todo lá mostrando influencer e as pessoas falam, ele na prática nada disso está acontecendo, porque o Sistema Nacional de Trânsito, Mário e Renata, o próprio nome está dizendo, é um sistema. Então você tem diversas engrenagens que precisam funcionar de forma conjunta. Quando você lá em cima, o governo federal toma a decisão sem combinar, sem acordar, sem dialogar com as demais engrenagens que são os Detrans pelo Brasil, a coisa não funciona. Então não é porque o Detran de Pernambuco não quer que a CNH do Brasil funcione, não é porque o Detran de Alagoas não quer, não, é porque são sistemas que precisam ser trabalhados, você tem muita gente envolvida nisso, tem os exames médicos que precisam de tempo, enfim, tem uma série de coisas que precisam ser feitas e o governo simplesmente foi lá e disse, pronto, a partir de hoje, que foi o dia 9 de dezembro, a partir de hoje a CNH no Brasil está funcionando. Não está funcionando e ainda vai precisar levar um tempo para funcionar. Por exemplo, se fala, você procura o instrutor autônomo. Não existe ainda no Brasil o papel do instrutor autônomo. Nós temos diversos instrutores de trânsito no Brasil, mas que podem fazer esse trabalho, mas simplesmente os sistemas pelos Detrans Brasil afora, eles não estão preparados ainda para poder receber esse instrutor autônomo, porque isso requer uma série de coisas que precisam ser providenciadas
para que isso possa acontecer, para que o Detran saiba que, de fato, aquele instrutor, naquela hora ele estava dando aula, que aquela aula possa entrar no sistema, que aquela aula possa ser validada. As coisas elas são muito mais complexas do que o ministro está pregando, do que o secretário Adroaldo está pregando. Tem muita coisa que precisa ser resolvida para que essa CNH do Brasil ela possa efetivamente começar a funcionar. Fato esse que até agora não foi. Ô Lindomar, nós temos uma mensagem aqui do Josué e eu queria que você ouvisse para você comentar na sequência, né? Porque às vezes a pessoa ouve a notícia e simplesmente acha que está acontecendo daquela maneira que foi dada, né? Então vamos ouvir aí o que diz o Josué e na sequência você comenta sobre a fala dele. Bom dia, Mário, Renata e Lucas. Aqui é Josué do Catende. Você pediu para que desse alguma opinião sobre o programa. Eu queria dizer a você aí que é muito importante para a gente aqui no Brasil, esse CNH agora, que ao invés de pagar 3 mil e pouco, vai pagar agora só 600, 700 reais para tirar a primeira habilitação. E outra coisa, melhor ainda, continuando, se você tiver, na hora que você for renovar de 5 anos, de 10 anos, se você não tiver multa nenhuma durante 2 meses, automaticamente o governo já manda um recado para você dizendo que já foi renovado a sua habilitação. Isso é muito importante para a gente. Valeu, Mário. Um abraço, tudo bom e Deus abençoe. Pronto, Lindomar, você ouviu a opinião do Josué, né? Mas isso não é bem dessa maneira que ele está falando, né? Não, longe disso. É exatamente isso, Mário, que nós estamos falando aqui. Isso é que o governo federal, lá no seu mundo encantado lá, ele está dizendo que funciona dessa forma. Na prática não funciona. Veja, o cidadão hoje, qualquer cidadão que está aí nos ouvindo aí agora, que ele necessite tirar uma carteira, ele chegar lá, eu vou entrar no aplicativo aqui da CNH do Brasil e vou fazer todo o processo, vou pagar essas taxas e vou concluir o meu processo da CNH popular. Ele não consegue fazer isso. Ele não faz isso porque o sistema ele ainda não está pronto. O sistema precisa ser melhorado, isso leva tempo para poder fazer isso. Uma outra coisa que o Josué falou aí, veja o tamanho da irresponsabilidade desse processo. É por isso que eu digo, Maria, eu não estou aqui defendendo lado A nem lado B, eu estou aqui falando como alguém da área que há 29 anos labuta nessa área de trânsito e eu nunca vi nada parecido do que está acontecendo agora. A coisa está tão desmedida de uma forma, né, que não se está se pensando em segurança no trânsito. Você percebeu o que o Josué falou aí, e é o que o governo está pregando, que é o condutor positivo. Ou seja, eu vou tirar minha carteira de habilitação hoje e daqui a 10 anos eu vou renovar essa carteira, 10 anos, 5 anos, a depender da minha idade, eu vou renovar essa carteira automaticamente. Aos olhos da população, isso parece ser muito bom, mas eu vou lhe dar um exemplo do que está acontecendo, já está acontecendo agora. Pessoas que tiveram problema de visão, que hoje estão cegas, elas estão tendo a carteira delas renovadas automaticamente. Pessoas que perderam membros, tiveram membros amputados e hoje não conseguem dirigir um veículo, elas estão tendo a carteira renovada automaticamente. Ô, Lindomar, pessoas portadoras de uma série de doenças, pois não? Eu não tinha nem atentado para esse detalhe que você colocou agora. É importante demais isso, né, Renata? Porque quando se fala em renovação automática, a gente pensa, quem se comportou bem, né, não tem multa, enfim, é um motorista bacana, mas aí existem esses outros detalhes que precisam ser observados, não é simplesmente renovar. É a mesma coisa de uma perícia do INSS que você vai renovar, você não precisa ir lá para ver se você ainda está naquela necessidade de receber o benefício, né, Lindomar? Como é que fica a segurança viária? Como é que fica? Uma pessoa que não tinha, que provavelmente no exame médico, quando ele fosse renovar a carteira, ele seria reprovado por vários problemas de saúde, vários aqui, né? Eu estou falando aqui dos mais gritantes, eu estou falando de uma cegueira total, eu estou falando de um membro que foi amputado e não permite que ele venha dirigir, entre outros, né? Tanto transtornos hoje que as pessoas têm, tanto problemas psicológicos que se tem hoje, essas pessoas o governo está dando o direito dessas pessoas conduzir os seus veículos sem ter a menor condição na via pública. E a segurança, minha gente, de tudo isso? Quer dizer, esse pacote que o governo está prometendo da CNH,
Brasil, que parece muito maravilhoso, muito bom, mas ele não se pensou, não está se pensando em nome, a verdade é em nome do voto, ele não está se pensando na segurança no trânsito. Como é, Mário, Renata e ouvintes, como é que eu, uma pessoa que não dirijo, eu consigo tirar uma carteira com 2 horas de aula? Apenas 2 horas de aula. Isso é inadmissível. Aí alguém deve estar dizendo, não, mas se o aluno quiser, ele vai poder pagar mais aulas. Ok, mas vamos imaginar que esse camarada, ele teve um excelente instrutor ali, e o instrutor treinou ele para que ele passasse apenas na prova do Detran. E ele, com 2 horas de aula, o que não é fácil, ele passou na prova do Detran. E esse cidadão vai receber uma carteira para dirigir e vai para a via pública. Ele vai dirigir com 2 horas, ele treinou para passar na prova do Detran, mas ele não sabe dirigir. Mas ele não conhece legislação de trânsito, ele não sabe de direção defensiva, porque agora ele não precisa mais estudar isso. Ele não precisa mais estudar. E ele vai estar na rua dirigindo, ele vai estar na rua habilitado, colocando em risco a vida dele e a vida dos outros. O trânsito é um espaço coletivo. As minhas ações, ela não prejudica só a mim, ela prejudica também outras pessoas. E o nosso trânsito, Mário, ele já é perigoso, ele já é extremamente perigoso, e agora a tendência é que ele fique muito mais perigoso. As pessoas só estão olhando o lado financeiro, que, repito, não é nem de longe o que o governo está pregando, que vai ser uma redução de 70% a 80%. Não é verdade. O Lindomar, o Elivelton, ele manda mensagem aqui. Mário, se possível, pergunte a Lindomar como fica a situação de quem quer classificar a habilitação para atividade remunerada, pois até hoje é necessário fazer o exame psicológico da renovação. Essa regra continua ou com essa renovação automática fica como? Não, o exame, a atividade remunerada, ela continua, não houve mudança na atividade remunerada, né? O que houve mudança apenas foi em questão de valores. Isso o governo, ele fez uma tabela no qual os valores da taxa, ela não pode ultrapassar os R$180. R$180 de valor da taxa, que está sendo um outro problema junto às clínicas, junto aos médicos credenciados, que estão dizendo que esse valor, ele é um valor insuficiente para que possa cobrir as despesas de todo esse processo. Diz que foi outra tomada de decisão, que o governo não dialogou com os profissionais da área, com os médicos, com os psicólogos, com os oftalmologistas que fazem esse processo. Então, essa questão aí da atividade remunerada, ela continua. Você precisa ir ao Detran, você precisa agendar com o psicólogo para poder fazer. Não houve mudança, apenas mudança na questão do valor. Lindomar, a gente tem uma pergunta aqui do Roberto. Ele diz que já pagou a autoescola e ele pergunta se ele pode receber o dinheiro de volta. Tem alguma informação já sobre isso? Olha, a própria resolução que tratou esse pacote aí de mudanças, ela traz uma informação a respeito disso, né? É necessário que haja uma conversa entre as duas partes, evidentemente, porque esse é um processo antigo, é o chamado de processo antigo, que o aluno deu entrada e no meio do processo houve essa mudança para o processo novo. Então, ele tem direito, sim, de ser ressarcido. O detalhe é o seguinte: ele vai ser ressarcido, agora ele não vai conseguir dar continuidade ao processo dele. Porque se ele não fizer pela autoescola, Mário, no fringir de tudo isso aqui, se o processo não for feito pela autoescola, o cidadão não será habilitado. Então o governo pregou, o governo ferrou as autoescolas, a expressão é essa, fez uma propaganda, jogou tudo no colo das autoescolas, o que não é verdade, porque a autoescola ela funciona conforme as ordens e demanda do governo. É o governo que diz a quantidade de hora mínima que a autoescola... Se eu tenho uma autoescola, Mário, se você chega na minha autoescola e diz assim, dizia antes, eu quero 10 horas de aula, eu já sei dirigir, você não podia fazer isso, não pode fazer, a autoescola não podia aceitar. A autoescola tinha que dar 20 horas de aula. Então, se eu tenho que dar 20 horas de aula, eu vou ter que cobrar por 20 horas de aula, né? E aí o meu valor era outro. Aí agora o governo chega e diz, não, você pode fazer 2 horas de aula. Ok, se eu vou ofertar 2 horas de aula, é evidente que eu vou ter um valor diferente das 20 horas de aula. Então, o cidadão que quer migrar do processo antigo para o processo novo, ele pode sim. Agora, a pergunta é, ele vai migrar para quê? Porque ele não vai conseguir fazer pela CNH do Brasil. Ele não vai conseguir, a não ser que ele já tenha iniciado as aulas. Se ele já iniciou as aulas, se ele já tem a quantidade de aulas, aí ele pagou 20 aulas e teve 10 aulas, por exemplo, então ok.
ele pode migrar e pode fazer a conclusão pela nova CNH do Brasil. Mas, repito, ele pode fazer quando isso estiver funcionando. Que na prática, Mário e ouvintes, não está funcionando. Esse é o X da questão. Não está funcionando. Nenhum cidadão, com exceção de uma moça na Paraíba, ela conseguiu, e a gente acredita que foi mais um marketing do governo, ela conseguiu tirar. Como é que em 32 dias de toda essa propaganda e de toda essa maravilha, apenas uma carteira foi emitida nesse novo processo da CNH do Brasil? Então, algo está errado, algo não está funcionando como deveria, né? É preciso ajustar isso. Eu não estou aqui falando contra a redução dos valores, isso é excelente, a redução dos valores. Agora, é preciso que se dê condição de fazer isso para que as autoescolas ou o instrutor autônomo possa fazer isso. Da forma como o governo colocou, não está funcionando, porque não está saindo do lugar. Tem os entraves, tem os mecanismos que não permitem que o processo vá adiante. Não permite. Simplesmente o governo diz, faça desse jeito, mas ele não deu as condições para que os estados continuassem o processo. E aí quem está pagando, quem está ficando mal na foto é os estados, porque o cidadão diz assim, não, o Detran de Pernambuco não tirou minha carteira, o Detran de Alagoas não tirou minha carteira, o Detran do Rio de Janeiro. Não são os Detrans. É o processo que não foi dialogado, é o processo que não foi conversado. Simplesmente o ministro teve essa brilhante ideia na cabeça dele e chamou aí, disse, pronto, a partir do dia 9 de dezembro a gente muda todo o processo. Só que esqueceu de combinar com quem opera esse processo, que são os Detrans. E os Detrans precisam de tempo para poder fazer isso. Estamos conversando com Lindomar Rodrigues, que é especialista em segurança e trânsito, né, falando sobre as novas regras da CNH. Todo mundo se animou bastante, porque quando se fala em diminuir custos, né, Mário? Claro que as pessoas iam comemorar. E aí ficam alguns papéis preocupantes, que é o papel da autoescola, que eu queria saber com o Lindomar. Hoje, como é que fica a autoescola no Brasil? E a outra preocupação é, quem serão esses novos motoristas, né, que estarão nas ruas do nosso país, Lindomar? Pois é, Renata, a situação das autoescolas ela é desastrosa, né? Várias autoescolas já fecharam suas atividades, porque o governo deixou eles sem condições, né? Lembrando que, vou repetir aqui, que a autoescola funciona em conformidade com as exigências do governo. A autoescola não funciona como ela quer, ela é cheia de regra que o governo, ela tem que ter uma sala de aula que comporte tantos alunos, ele tem uma metragem para cada aluno, tem que ter diretor de ensino, tem que ter diretor geral, tem que ter instrutor cadastrado, o instrutor ele tem que estar registrado como funcionário da instituição. Ou seja, existe um monte de exigência que o governo fez e de uma hora para outra, sem conversar com ninguém, o governo acabou com tudo isso. O governo simplesmente, ele destruiu verdadeiramente as autoescolas. São poucas, Mário e Renato, são poucas autoescolas que, se permanecer como está, que vão aguentar isso aí. Nós já temos autoescola fechada, nós já temos uma demissão em massa muito grande. Aqui em Caruaru nós temos autoescola aqui que já demitiu funcionários instrutores, já demitiu atendentes, já demitiu o pessoal da serviços gerais. Nós já temos, esse é a realidade, né? Porque com toda essa propaganda que o governo fez, tudo isso, então o que causou? O pessoal ficou aguardando. O mês de dezembro, por exemplo, teve autoescola que não teve uma única matrícula, porque o pessoal ficou, lógico, na expectativa de ter preços menores, de ter, o que de fato nunca aconteceu na prática, essa situação. Então nós temos uma situação muito delicada, muito complicada, lembrando que esse segmento de autoescola é um segmento que tem muita gente empregada, e esses profissionais que estudaram, que fizeram cursos de 180 horas, um curso para instrutor, mais 40 horas um curso para diretor, que não foi à toa, fizeram ali, eles foram agora tudo menosprezados, o governo simplesmente não lembrou deles, e o pessoal, boa parte desse pessoal está na rua, está sem emprego, né? E agora, aí você pergunta, como é que vai ser esses novos motoristas? Eu tenho certeza, 29 anos que eu trabalho nessa área, nós teremos, nesses momentos, as piores formações que já tivemos
na área de trânsito, as piores formações já tivemos dos novos motoristas, porque o governo agora autorizou que você possa ter aula com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, basta ele fazer um curso, basta ele virar instrutor de trânsito gratuitamente. Ele entra no aplicativo ali da CNH, 15 minutos, um curso que era feito em 3 meses, presta atenção, um curso que era feito para ser instrutor de trânsito levava 3 meses, totalizando 180 horas, você era avaliado constantemente, 9 módulos, 9 avaliação psicopedagógica, banca, uma série de recursos que era feito esse curso de instrutor para se tornar instrutor de trânsito no Brasil. E agora o governo acabou com isso e o governo abriu para qualquer pessoa. Que você abre lá o aplicativo do Brasil, você em 15 minutos você se torna instrutor. E aí você, Renata, você que quer ser instrutora para dar aula aí para seu filho quando ele tiver 18 anos, sua filha, você só fazer o curso de instrutor de trânsito, em 15 minutos você vira instrutor de trânsito. E você está autorizada a ensinar o seu filho, o seu irmão, quem quer que seja, a tirar a carteira do Brasil. Olha a situação que o governo colocou a educação de trânsito no Brasil. Gente, a gente não pode olhar para isso só e olhar a questão de ótica financeira. Nós estamos falando de vidas. O trânsito mata, mas mata muito. Já matava, não estava bom não. Não é que essa formação era ideal que tinha, não. Mas a gente precisava melhorar e não fazer o que o governo fez. O governo simplesmente acabou. Ele acabou, o governo federal, com um pouco da educação de trânsito que tínhamos. Que era quando nós íamos para a autoescola, porque na escola regular nós não temos educação no trânsito, na faculdade nós não temos educação no trânsito. Então a gente tinha um pequeno contato com a educação no trânsito, quando a gente ia para a autoescola, você via ali 45 horas teórica, que de certa forma nos abria a visão para alguma coisa, nos orientava sobre algo que a gente desconhecia inclusive, né? E aí a gente passava a ver aquilo de uma forma diferente. Hoje nós não temos mais isso. Nós já temos um número altíssimo, 37 mil pessoas morrendo por ano no trânsito do Brasil. Tá ruim. E dessa forma que será os novos condutores, eu infelizmente, levo a acreditar que nós teremos aqui um desastre. Nós teremos aqui uma pandemia na área de trânsito. E nós vamos ver isso, não vai demorar muito. É assim que esses condutores passarem a estar fazendo parte aí das vias aí, com essas 2 horas aulas mínimo que o governo está liberando, nós vamos ter um aumento significativo no sinistro de trânsito. Lindomar Rodrigues, especialista em segurança e trânsito, obrigada e até a próxima. assunto, né, a gente precisa um tempo maior para debater, porque realmente a gente precisa aguardar. Obrigada, Lindomar, até a próxima, 8 horas e 59 minutos. À disposição. Obrigada. Muito bem, Renata. A gente começou aí com o Lindomar, né? E os ouvintes mandando mensagem aqui. Inclusive, o Luiz disse que ele é motorista remunerado e conseguiu a renovação automática. Só para registrar aqui essa mensagem dele. Vem aí ela, Aline Souza. E vai pedir o quê? Um cheiro